Olá, amores especiais! Tudo bom com vocês? Prontos aí para o nosso bate-papo de hoje. Hoje nós vamos ter um bate-papo incrível sobre adoção, sobre inclusão com a Areli. Então vão chegando aqui, venham chegando para o nosso bate-papo, que será incrível. Oi meninas, já estão chegando para o nosso bate-papo. Oi Ale, beijo amiga. Oi, Ilvia, Isabel, venham chegando para o nosso bate-papo. Eu vou chamar aqui a Areli para ela entrar aqui e bater aquele bate-papo gostoso aqui com a gente sobre adoção. Ela. Agora foi. Isso. Oi, oi. Cadê tu, Areli? Peraí, Tô que vendo, você sabe. tô vendo só a parede. Aí, Agora! Ai, ai, amiga, olha, quase 2 anos, hein, Areli? Quase dois 2 anos. anos da nossa última live. Na última live, a gente tinha combinado que ia fazer a live assim que a Elô viesse. Elô veio, já passou vários anos e agora que a gente conseguiu marcar, hein? Já tá chegando outros. Calma que a gente vai falar mais daqui a pouco. Gente, ó, prazer enorme ter a Arely aqui com a gente. A Arely que é mãe de 6 filhos. Eu tenho que sempre olhar aqui na minha colinha, porque eu gosto de falar os nomes. É o Ian, a Alana, o Samuel, o Henrique, a Elizabeth e a Elo, a Heloísa. E futuramente mais um aí, que daqui a pouco a gente vai falar, né? E a Arely, essa simpatia, vai estar aqui contando um pouquinho sobre a história dela, sobre um pouquinho sobre a história dos filhos. A gente vai falar bastante sobre adoção. Então fique aqui ó, até o final do nosso bate-papo, que vai ser incrível. E chama aí, chama mais gente para vir também. Manda aviãozinho para todo mundo vir assistir a nossa live. Nossa live também vai ficar salva aqui no Instagram, vai ficar salva no YouTube e também no Spotify. Então não tem desculpa, sabe, Arely, de não assistir nossa live. Não tem desculpa. Todo mundo vai assistir aqui a nossa live. Então, bora começar o nosso bate-papo de hoje, Arely. Eu queria aí começar conversando com você um pouquinho, para você contar um pouquinho sobre você, um pouquinho aí sobre os seus filhos, e aí depois a gente vai falando sobre adoção ao longo do nosso bate-papo. Mas eu queria que você começasse contando um pouquinho sobre a Arely. Boa noite, pessoal. Meu nome é Arely, eu tenho 39 anos, sou casada há 17 anos com o Inácio. A gente tinha 3 filhos, né? O Ian, a Alana e o Samuel. O Samuel teve um diagnóstico de autismo aos 2 anos de idade. E a partir dali a gente começou a nossa luta, a nossa descoberta mesmo por nesse mundo da pessoa com deficiência. Tantas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, a falta de inclusão, preconceito, a falta de acessibilidade. A gente começou a perceber todas essas dificuldades porque na nossa família não tinha ninguém com deficiência. Quer dizer, até tinha, só que a gente não tinha contato. Então a gente não conhece, né, a realidade do que é mesmo a vida da pessoa com deficiência. E aí, depois de um certo tempo, a gente decidiu aumentar a família e adotamos 3 crianças com diferentes deficiências, né? Então, hoje somos pais de 6, que é uma vida corrida, mas muito divertida, muito feliz. É muito corrido, né, Arely? Mas dá tempo de fazer até live, ó. Ó, você vê? Dá tempo de fazer até live. Conversar é sempre bom, né? Ah, maravilhoso bater papo, gente. Nossa, maravilhoso. E vocês que tiverem alguma pergunta, podem mandar também. Vai bater papo aqui com a gente, que aqui a casa é nossa, né, Arely? Vamos bater É, papo aqui, ó. é. Mas me conta, Arely, eu queria também saber um pouquinho sobre o Samuel, que a gente sabe, né, do outro bate-papo. Samuel é autista. Então conta um pouquinho também pra gente, quando que você descobriu que o Samuel era autista, como que ele tá hoje também. Vamos atualizar, amiga, vamos atualizar todo o bate-papo. O Samuel, ele foi uma criança
comum. O primeiro ano dele foi um desenvolvimento normal, típico, um bebezinho que sorria, foi uma gravidez super tranquila. Foi um bebê muito tranquilo até 1 ano de idade. Depois ele apresentou uma convulsão e a partir disso ele começou já a mudar o seu comportamento. Ele já não sorria, já não atendia mais aos estímulos, ao chamado, ele chorava muito, era muito irritado. E aí eu comecei a perceber que não era normal aquele comportamento, né? A gente foi para pediatra, ela encaminhou para o neuro e o neuro encaminhou para a PAI. Ele começou a estimulação precoce lá na PAI, ficou 2 anos e meio e depois teve alta para inclusão. Naquela época, eu não estava preparada, eu não tinha tanto conhecimento assim, de que naquele momento meu filho não estava preparado para sair. Então, foi uma saída muito precoce, que causou muitos danos, né? Ô, Arely, quantos anos Samuel tem hoje? Ele está com 15. Então, isso foi tipo há 10 anos atrás, quando ele era bem pequenininho, né? Foi. Ah, ele aqui, ó. Oi, Samuel! Beijo! Vai lá. Oh, gente, daqui a pouco o meu chega aqui também. Ganhou-se mesmo. Eles entram na live, eles saem da live, é uma beleza. Daqui a pouco o Iô chega, eu mando ele vir aqui dar um alô pra gente. Mas então. É muito gostoso a espontaneidade deles, né? Sim. Então, assim, foi bem complicado no começo, porque eu não tinha tanto entendimento, assim, a gente vai aprendendo, amadurecendo, né, com o dia a dia. A gente começou com esse processo da inclusão escolar. No primeiro ano foi bom, porque logo que saiu da PAI, ele entrou na pré-escola, e a professora era muito bacana, era uma professora que era professora da PAI, então teve todo o cuidado e o acolhimento que o Samuel precisava naquele momento. A partir do segundo ano, a gente começou a ter muitas dificuldades com essa inclusão, mas aí a gente vai aprendendo, conversando, trocando informações, ideias. Eu fui meio que buscando, através do Google, através de terapeutas, de conversar, de trocar ideias, porque você sabe que o tratamento é caro, né? E para a gente custear todas as terapias é muito difícil. Então eu fui buscando alternativas que servia para nós, né? Buscando o melhor para o Samuel, para ele poder entender a rotina do dia a dia, para que ele não tivesse tantas crises de irritabilidade. E eu fui buscando, aí eu fui montando o nosso quadro de rotina, conforme ele ia melhorando, a gente ia trocando, e foi bem esse processo assim, para ele. Hoje, ele está numa escola regular, ele tem a companhia da facilitadora, que é excelente. Elaine, beijo. Muitos beijos para você, Elaine. E olha, não é fácil encontrar uma escola que faça inclusão, que tenha um acompanhante ali firme, né? É bem difícil. O Samuel, hoje, ele busca ser incluído como todas as pessoas, né? Então, assim, mas ele está na 7ª série, então é aquela troca de professor muito rápido, o professor tem que chegar na sala e dar matéria, ele não tem esse tempo para se dedicar ao aluno, né? Eu entendo essas questões do professor, ele precisa passar a matéria, mas é doloroso um pouquinho para a gente que o filho, né, traga isso, né, essas frustrações de não ter esse contato tão próximo com o professor. E eu sei bem disso, porque o meu começou no 6º ano esse ano. E assim, até hoje, Arely, ele não sabe o nome de todos os professores. Porque é isso, é aquela troca, é muito rápido, e ele não... às vezes eu pergunto assim, qual que é o nome da sua professora de inglês? Ele fala o nome da professora do ano passado, porque a desse ano ele ainda não conseguiu decorar. Então não dá tempo. complicado. E aí tem uma facilitadora, uma AT, né, que é firme mesmo, né, que ajude ali, eles evoluem melhor, né? Porque ela é tipo o elo mesmo.
Então, a escola que ele está é muito boa, Maria Júlia, é ótima, a direção, a coordenação, eles são bem acolhedores, assim, o Samuel já está lá há algum tempo, então a gente tem essa troca muito boa. A Elaine é uma pessoa muito legal, ela cuida do Samuel, assim, eu acho que para dar. Eu já tive experiências de ter facilitadora, muito bacana, muito, muito legal. Só que ela meio que fazia um papel de mãe. Então, assim, ela Ah, acolhia muito. A gente enfrenta esses problemas também, né? é, De saber esse limite em colocar nos cuidados ali da escola, da inclusão de verdade, né? Tanto a sim. proteção excessiva desse facilitador, como a liberdade exagerada que eles também, às vezes, acontece. Oi, a Então, gente sabe o que acontece. A é gente bem sabe. difícil. Então, hoje o Samuel está assim, ele precisa ainda de ajuda para as atividades da vida diária, como se vestir, tomar banho, se alimentar, mas vem evoluindo, vem crescendo, vem aprendendo. A estimulação diária é fundamental, gente, é muito Verdade, principal para que a gente verdade. consiga, né, evoluir essas crianças, fazer com que eles cresçam, aprendam todos os dias, porque às vezes pode parecer que não está dando conta, que não está aprendendo, que não está, né, mas vai chegar a hora que você vai Ah, ter a e são, resposta. são pequenas coisas, né, Arela? É tipo um escovar o dente, um É. já se enxugar sozinho, né? Igual o meu, ele já se enxuga sozinho, mas tem hora que ele vem com as costas tudo molhadas. Iô, pai, você quer essas costas? Então, pequenas coisas assim do dia a dia que a gente vai percebendo a grande evolução na vida deles, né? O Samuel tem uma seletividade alimentar muito restrita, isso há muitos anos. E aí teve um dia que ele conseguiu comer maçã. E isso foi assim de uma Oh, alegria. que lindo! Nossa, eu choro escondido. Ah, ai, a gente chora mesmo com cada evolução. Você sabe, você falou da maçã, o Iô, essa semana passada, ele experimentou. Experimentou não, né? Experimentar ele já experimentava. Ele comeu pedacinhos de morango, menina. Mas eu fiquei também numa alegria. Porque só quem é mãe, assim, de criança que é muito seletiva nessa parte alimentar, sabe quando eles experimentam, quando eles comem um pedacinho de alguma coisa. É muita felicidade, gente. Muita felicidade. Porque só nós, mães de crianças com seletividade, com autismo ou qualquer outra deficiência que traga né, isso também, a gente sabe o quanto é difícil a nossa luta diária de chamá-los, né, provocá-los a experimentar o novo, porque a gente ouve muito que é coisa de criança, é birra, deixa passar fome, né, que a hora ele vai comer. Põe esse menino para Não comer. E vai não é mesmo. por esse caminho, não é muito difícil mesmo. Não. Eu não sei o Samuel, mas o Iô, ele não precisa tocar no alimento. Ele, só de olhar, ele já não vou comer e não vou comer, entendeu? É, É muito isso, só de olhar. exatamente. Aqui também é assim. O Samuel diz assim: eu estou satisfeito. Do tipo, eu nem vou provar. Não precisa. Gente, o Iô também é bem assim, viu? Bem assim. Ele tá melhorando agora que a gente tá trabalhando mesmo a seletividade na terapia, porque, olha, é muito É, difícil. é Muito uma difícil. barra. Então É, ele nós tá assim. sabemos. E Ah, aí tem a Docinha, né, que também tem a seletividade dela, a Heloísa. É diário essa busca para fazer com que eles experimentem, né? Para mudar esse mas, cardápio aí. mas peraí, antes da gente falar da Beth e da Elô, tem aí o nosso príncipe, que eu queria que a gente falasse. E essa semana eu vi que você postou que tem 4 anos que o Henrique chegou na sua família. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele e como ele está hoje. Eu sei, né? Porque eu acompanho. Mas eu queria que você falasse aí um pouquinho como é que está o Henrique hoje, como que ele chegou para vocês. Você olha O pro Henrique, você pensa já assim, é sorriso. Que tá é, sempre rindo. tem, Lindo. tenho que dizer assim, ele só sorri, a vida dele é sorrir.
Mas Que o Henrique ele lindo. chegou para mim em 2018 pelo processo de adoção, né? Pela buscativa, que são crianças que não estão no perfil da maioria dos casais. Era uma Uhum. criança muito grave mesmo, uma condição muito grave que eu não tinha a percepção naquele momento do tamanho da gravidade do Henrique. Foi muito rápido o processo, a gente começou em agosto de 2018, em outubro, dia 24 de outubro, ele já estava com a gente aqui na nossa casa. E aí começou essa luta para poder cuidar dele. Ele tinha 14 anos, com diagnóstico de tetraplégico e pesava 9 quilos. Né? Meu Então, Deus. era um caso muito grave de desnutrição. A gente correu para levá-lo no médico para fazer as avaliações, porque ele não tinha mais a deglutição. Então, precisou passar uma sondinha naso para ele poder ganhar o peso, para fazer a gastrostomia, que é aquela sondinha na barriga. Uhum. E ele ganhou peso, em 2 meses a gente conseguiu, ele fez a cirurgia e começou a se desenvolver. Com as terapias, com o nosso amor, ele começou a reagir, a perceber, entender que agora ele estava protegido e era amado, né? Ele começou a Puro, descobrir o que era o amado, amor. numa família incrível. E aí ele começou a se desenvolver, só que pouco tempo depois, 8 meses depois, ele começou a ter muita falta de ar, porque ele tem uma deformidade muito grave no tórax, e isso estava comprimindo os pulmões. A cirurgia corretiva não dava mais para ser feita, e ele precisava da traqueostomia. Então ele fez a traqueostomia, melhorou, ele ficou 4 meses sem o suporte respiratório, mas depois voltou a precisar de novo. E desde então o quadro do Henrique vem se agravando aos pouquinhos, né? Foi um processo lento de se agravar, mas hoje ele está bem grave. Ele não tem mais a função do intestino, a gente precisa retirar essas fezes. O rim dele funciona muito pouco, tem baixa, diminuiu a função renal. Ele Uhum. precisa de suporte 24 horas até a ventilação mecânica. É, Foi recomendado 24 horas de ventilação mecânica, só que como os pulmões dele estão colabou, ele fechou a base de baixo, essa Uhum. força da ventilação mecânica acabou machucando a parte de cima do pulmão. Então ele teve um sangramento, ele teve uma lesão na traqueia, ficou bem difícil. Então ele fica um pouco na ventilação mecânica, um pouco no suporte ventilatório. A gente faz essa troca para não lesionar e não machucar os pulmões. Mas ele fica bastante cansado. Tem dias que ele está super animado, onde eu gravo os vídeos, aproveito para a gente poder experimentar lá fora, né? Estimular ele com calma, com muita calma, para não esforçar mais. Uhum. Mas tem dias que é bem difícil para ele, né? Porque é um quadro muito grave. Ele tem muitas convulsões. As convulsões elas são bem difíceis, bem fortes, e isso acaba levando cada dia uma parte do Henrique. Foi um processo assim muito doloroso para mim entender que o Henrique aos pouquinhos ele vai partindo, porque ele já não é mais aquela criança tão ativa 24 horas, tão alegre, né? Existem momentos em que ele está mais participativo e outros ele está mais sonolento, mais cansadinho, e a gente tem que poupar ele. Então, eu procuro fazer com que ele viva todas as experiências possíveis e impossíveis, eu procuro trazer para ele. Porque a gente saía muito com ele, né? E hoje a gente não pode mais sair, ele não aguenta mais. Então eu trago para casa, a gente traz roda de capoeira, a gente traz as festas temáticas que a gente adora Não, fazer com ele. Turma da Mônica, que eu vi. O A turma Cebolinha. da Mônica, o dia das crianças, ele ficou e ele fica tão feliz que vale a pena, né? Eu falo para ele, vamos com calma, respira, que a gente vai pegar fogo, mas vai devagar. Tem que pegar fogo aos pouquinhos. É,
Porque Ai, eu mesmo, né? Eu não tenho limite. Daí eu acabo, às vezes, tendo que segurar a minha bola para ele poder ficar tranquilo. mas eu tenho certeza que todas essas experiências que ele está vivendo com vocês é fundamental para ele, né? Fundamental para o É, desenvolvimento, para o crescimento dele. eu acho que é um processo para nós, pais, entender que nossos filhos, eles pertencem a Deus, né? Independente da fé de cada um, eles estão aqui emprestados para fazer com que a gente cresça, evolua, aprenda, né, a ser seres humanos melhores, com mais empatia, né, mais amor ao próximo. Eu acho que é isso que eu procuro buscar nos meus filhos, né, aprender todos os dias. E o Henrique é isso, né? Eu acho que quando eu sempre nas minhas orações eu digo, Senhor, quando chegar a hora do Senhor levar o Henrique, segura na minha mão e eu sei que ele vai estar livre, livre desse corpo tão cheio de dores, que ele sente muita dor, né? Ele vive à base de remédio, muita medicação. Então eu penso que a alma dele é tão grande, que não vai acabar. Ela vai continuar viva, né? E a gente vai poder levar a história dele para outras pessoas, para que as pessoas possam valorizar a vida, os momentos, né? Um café da manhã, um respirar, você ouvir os pássaros, uma música, isso é tão valioso, né? Na companhia dos filhos, então, Um sorriso. é, né? A Ou, gente como eu aprende disse ontem, a validar até um sorriso que os nossos filhos dão. sorrir alivia a dor, né? Então é essa. Mas aí contamos do Henrique, agora eu quero saber de Betinha, que esses dias chamou você de mamãe, que eu fiquei toda emocionada. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre a Beth e como que a Beth está hoje. Eu sou íntima, tá, gente? Eu chamo ela já de Beth, entendeu? A Beth é Betinha mesmo. A Então, Betinha. ela chegou também para nós em 2018, em fevereiro. Era uma criança muito brava, ela se machucava muito, ela passou por muitos abrigos, né, muitas casas de acolhimento, até chegar na última em que ela ficou, onde ela era muito bem cuidada. As meninas da casa tinham um amor muito grande, têm um amor muito grande pelas crianças que estão acolhidas. Só que a Beth, ela tinha uma coisa que era assim, toda vez que ela era contrariada, ela se machucava. A maneira dela expressar a raiva, o que ela queria era se batendo com a cabeça. Ela arrancava todos os cabelos aqui, assim, na A, lateral da cabeça dela. autoagressão, né, Arely? Autoagressão. Era muito difícil disso. Ela era assim, o cabelinho dela era muito ralinho aqui do lado, porque ela puxava mesmo, se machucava, ela mordia a boca. Então a gente foi também com muita paciência dizendo para ela que não precisava mais disso, que agora ela tinha mamãe, que não é não, que ela precisa esperar. A Beth, ela tem um diagnóstico de deficiência múltipla. Além da paralisia cerebral, ela tem. Boa noite, filho. Vai com Deus. Ela tem a deficiência intelectual. Uhum. Então, mas ela era muito brava mesmo. E aí a gente foi cuidando, foi, né, tratando todas essas dores, porque a criança, quando a gente vai buscá-la no abrigo, a gente não vai viver essa linda história de amor. Ela vem com os traumas dela. Ah, porque a criança com deficiência não mostra. Mostra, sim, Sim, claro. como qualquer outra criança. Sim, ela tem as dores dela, né? As faltas dela, todo o sentimento que ela tinha por aquela mãe que não tá mais ali, que de alguma forma era a mãe que eles tinham, né? Então foi bem complicado assim fazê-la entender que agora não precisava mais daquilo, né? Que tudo bem quando a gente quer algo que a gente não tem, a gente fica bravo, a gente chora. Eu falo sempre para eles: eu entendo que você tá com raiva, pode chorar, não tem problema. Eu vou ficar aqui do seu lado, a hora que passar, a gente volta a conversar. Eu sempre falo isso para o Samuel, para a Beth, para a Heloísa, e depois tá tudo bem, né? Vamos daqui para frente agora.
Então, a Beth não tem comunicação verbal, ela não tem nenhuma comunicação, ela balbucia alguns sons. Então, eu fui estimulando, porque eu penso que a estimulação diária ela é fundamental para o desenvolvimento das crianças. Eu acho que coisas simples do dia a dia ali da sua casa você pode fazer, transformar em estimulação. E aí eu fui cantando para ela, fui todos os dias, né? Eles têm aula de música, dia de sexta-feira. E aí eu comprei um tamborzinho e fiquei ali conversando com ela e de repente ela falou: "Mamãe". Ai, Ai, lindo! Ai, que é emoção, meu muito Deus! emocionante. Não, eu Ser fiquei emocionada reconhecida. de ver. E eu imagino a sua emoção na hora. E mais incrível é que ela fala papai também. Olha, falou papai antes de falar mamãe, hein, Beth? Como É, assim? eu já estou conformada, né? Que o lugar mais alto pertence ao Inácio. Ah, como assim, É, gente? todos são fãs dele. Olha lá, mas também, A né? melhor Como parte não ser fã? Ô, Arely, mas como não ser fã do Inácio também, né, gente? Um paizão desse. Tem que ser muito é, fã, gente. é. Ele Ai, fica mas também é. bem fácil, né? Só de abraçar, beijar Não e pegar é, no gente. colo. Isso! Ai, mas foi lindo, assim. Quem quiser acompanhar e ver, tem no Instagram da Arely esse momento. E, nossa, eu assistindo, eu lembrei muito do dia em que o Iô falou mamãe pra mim também, né? E, assim, é uma emoção que só a gente sabe, né, Arely? Só a gente que, É, que compreende. é porque tudo passa a ter um valor diferente, né? Tudo. O olhar, até o movimento do olhar, isso tem um outro significado, né? No caso das meninas e do Samuel, isso é diário, não é tão assim perceptível de grandeza, porque é algo tão rotineiro, mas no caso do Henrique, por exemplo, por isso que eu falo que o Henrique trouxe tanto aprendizado para mim, que essa questão até do olhar, quando ele olha para mim, ou quando o olhinho dele abaixa, porque sempre está muito viradinho, e eu já comemoro, né? A gente aprende a valorizar tanta coisa. Ah, mas vai aí contando pra gente. Ainda tem a Elô. Aí da Elô, já na outra live, a Elô não tinha chegado ainda. A gente quer saber tudo de Elô agora. E aí a gente decidiu voltar para o Cadastro Nacional de Adoção ano passado. Em fevereiro a gente já estava habilitado novamente e fomos pela buscativa, né? Com o perfil de novo aberto e encontramos a Heloísa, né? Ela veio com. A gente conheceu ela, ela estava prestes a fazer 6 anos. É uma criança nascida de prematura, por isso a sequela da paralisia cerebral. Mas ela tem o cognitivo preservado, super preservado, entende tudo que a gente fala. Ela não tem a comunicação verbal também, mas ela responde com sim ou não, presta atenção em tudo. E aí a gente começou essa aproximação à distância, porque ela é de outra cidade, aqui do estado de São Paulo mesmo, ela é de Guararapes. Então a gente fez essa aproximação online de março a maio. Todos os dias a gente falava com elas. As tias lá da casa de acolhimento também são super especiais para nós. Cuidou da Elo com muito carinho. E aí ela chegou, né? A Heloísa é como se ela sempre fosse nossa, sempre tivesse sido nossa. A gente não teve trabalho nenhum na adaptação dela aqui em casa, as crianças. Pelo contrário, ela se apaixonou pelo Ian, meu filho mais velho, e ele por ela Ah, também. Foi um amor assim que eu digo que é amor de almas passadas, porque os dois, ela vê, ela ouve a moto dele chegar, ela já fica já esbaforida já assim, sabe, chamando por ele, ela toca um sonzinho muito fininho da boca, e aí a gente fala assim, olha lá, a Fifi já tá falando que o Ian chegou, porque conta tudo do jeitinho dela. que fofa, gente. Então, assim, ela, diferente da Beth, que tem uma alimentação
de uma comidinha, né, solta, a Beth come, ela mastiga, a Heloísa, ela não tem a deglutição de mastigar, a parte, né, de mastigar, tem que ser tudo pastoso, mas estamos aí trabalhando para que ela consiga experimentar novos sabores, ela tem muita sensibilidade em texturas, porque não recebeu também todos os estímulos, né, que precisava, a gente entende que a casa tem muita criança para dar conta, então todos os dias a gente brinca, dá texturas, alimentos, para ela poder explorar bastante, né, sentir o cheiro, a textura, até ela experimentar sozinha mesmo, vai dando essa independência para ela, né, da autonomia que ela precisa, né, tanto ela, a Beth e o Samuel. Sim. Ó, teve um comentário aqui bem fofo. Aqui, ó. Sou uma mãe atípica e também quero adotar uma criança maior. Eu gosto muito de acompanhar ela e as crianças. Ah, acompanha mesmo, porque ó, o Instagram dela é maravilhoso. Então, a adoção ela é um dos caminhos para a maternidade, né? Ele não é diferente da fertilização in vitro, de outros métodos para poder engravidar, né? É apenas um caminho e que há muito preconceito, há muita falta de informação das pessoas. A adoção especial, que é as crianças com deficiência, é bem complicado. Não é muito o perfil dos casais, a gente entende. Uhum. Demanda muita atenção, muita dedicação, né? Então é necessário mesmo que haja essa preocupação das comarcas de conversar bastante com os casais, dos grupos de apoio, isso é fundamental para os casais que estão aí pensando em adoção de criança com deficiência, buscar casais que já fizeram adoção de crianças com deficiência para trocar ideias de como foi, como é, né, o que essa criança vai precisar, como que ela é cuidada, porque eu digo assim, os meus filhos não são diferentes da Alana, do Ian, que são crianças típicas, né? Eles apenas têm um tempo maior de aprendizado, uma maneira diferente de aprender, mas vão fazer tudo que os outros fazem. Capoeira. Gente, quando eu digo que o Henrique faz capoeira, as pessoas falam assim, mas como assim? Gente, mas tem vídeo de Henrique fazendo capoeira, que eu já vi. Tem, ele amava ir no barracão, sabe? O mestre Antônio, Zé Antônio. Então, assim, nada é diferente. A gente só precisa ter esse cuidado de incluir mesmo os nossos filhos em todas as atividades, porque eles podem e devem frequentar. Aí é só um caminho um pouquinho mais devagar, mas a gente vai chegar lá do mesmo jeito. Sim. E você falou aqui durante a nossa live sobre busca ativa, sobre perfil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Por exemplo, a pessoa hoje tem o desejo de adotar. O que ela precisa fazer? Primeira coisa, assim. Você precisa procurar a vara da infância da sua cidade e se informar quais os documentos que eles exigem. Geralmente os documentos de praxe, RG, CPF, eles vão fazer uma entrevista, assistente social com a psicóloga, vão entrevistar o casal e depois vai fazer uma visita na sua casa, tudo isso conversando, qual é o seu perfil, e depois você vai preencher um cadastro determinando ali qual é o perfil que você quer dessa criança. Tá. Como eu falei, a gente entende que cada casal tem a sua expectativa, o seu querer, né? Uma criancinha muito pequenininha, um bebezinho, tá tudo bem, né? É o sonho daquele casal. Leva um tempo maior para chegar esse filho, né? Porque nos abrigos, nas casas de acolhimento, que tem muito, são crianças maiores de 5, 7 anos, grupo de irmãos, crianças com deficiência. Então, esse casal ele precisa estar muito preparado mesmo, frequentar os grupos de apoio para poder orientar ele nessa espera, né? Que é muito ansiosa, de muita ansiedade, de muita expectativa, para poder fazer a escolha correta do seu perfil, né? Para depois não há nenhum problema de devolução, porque isso é muito triste, né?
Não, eu acho que isso é a parte mais triste da adoção, quando você vê que tem pessoas que adotam e depois devolvem a criança, como se você devolvesse uma coisa, né? E como que você É, devolve seu filho, gente? não pode. Por E isso que a gente precisa pensar muito, conversar muito, não mudar de maneira nenhuma o perfil para acelerar o seu processo. Ah, eu quero uma uhum, criança de 2 anos de idade, vou colocar que eu aceito um irmãozinho de 7. E você não está preparada para receber essa criança de 7 anos, então não vale a pena. Espera o tempo que for, Deus prepara o seu filho, ele já sim, está preparado para você, né? Seja o sim, tempo que for, ele vai chegar. é verdade. O nosso perfil sempre foi aberto, né, por conta do Samuel, do diagnóstico do Samuel, de já ter vivido um pouquinho da nossa experiência com ele, dessa questão da inclusão da pessoa com deficiência. Então a gente entendeu naquele momento que era o que a gente queria, criança com deficiência. Aí veio a Beth, aí veio o Henrique. Quando a gente voltou para o Cadastro Nacional de Adoção, para a Heloísa, a gente entendeu que naquele momento uma criança tão grave como o Henrique não daria, a gente não ia conseguir cuidar. Então a gente limitou um pouco as deficiências, Tá. mas assim, tendo a consciência do que a gente pode fazer naquele momento, né? Isso é muito importante para os casais. E aí veio a Heloísa, e agora a gente volta de novo para o Cadastro Nacional de Adoção, conscientes mais uma vez do perfil que a gente quer, né? Para não ter esse problema de depois você, eu não sei lidar, eu não estou sabendo lidar. Então você precisa ter muita maturidade, conversar bastante com outros casais que já estão na fila, mais tempo, né? Esperando o filho também, conversar, trocar essas experiências é fundamental. Sim, com certeza. E esses grupos de pais que já adotaram e tudo, isso é fornecido pelo próprio E pode. órgão de adoção? Como que funciona? Tem pessoas, né, que já passaram por esse processo de adoção, que criaram esses grupos de apoio, né? Então tem em Olha que Jacareí, em legal. São José, todas as cidades têm, geralmente é por famílias que já adotaram, Ah, tem advogadas que cuidam, que administram esses grupos, é tudo muito certinho, né? Tem muita palestra, onde eles trazem advogados, coordenadores de abrigo, psicólogos, justamente para poder esclarecer as dúvidas dos casais. isso. E é maravilhoso você pensar que existem grupos de apoio, né, Areli? Que o nosso é um grupo de apoio, né, para os pais de crianças com deficiência, mas grupos de apoio de pais de crianças, né, do processo de adoção é maravilhoso, porque aí os pais já vão se tirando suas dúvidas, né? É muito, muito legal a gente trocar, né? Como eu te falei, às vezes o casal entrou na fila agora com esse perfil de um bebezinho, e aí tem aquela expectativa de que vai ser rápido e vai ser rápido. Aí você encontra um outro casal que também quer esse perfil, que já está ali há uma caminhada, alguns anos na fila, pode acalmar esse coração desses pais. Né, outros que já receberam os seus filhos, já encontraram os seus filhos, pode dizer, vale a pena esperar, né? O seu filho vai chegar. Tudo isso vai acalmando essa ansiedade que a gente traz, né? Essa expectativa de encontrar nosso filho rápido. Então é muito legal mesmo. Ai, que bacana, o Areli. E você já falou, né, sobre o processo, que é um processo longo, às vezes nem tanto, né, que o do Henrique foi bem rápido. Então, Então, quando você tem um perfil mais aberto para idade, para doenças, para cor, né? Então tudo isso acelera o seu processo, né? Entendendo a necessidade de cada casal. e é um tema muito importante, gente, a gente falar sobre adoção. Eu não tenho, assim, sabe, Areli, uma estatística, né? Você também não tem de adoção, mas eu sei que o Brasil é um país que ainda é grande em adoções, né? Eu não tem esse o número exato, mas que bom que nós temos essa mente, né? Tem, eu também não tenho números, mas eu sei que agora, por exemplo, nessa fase da pandemia,
Teve, sim, muitas adoções que aconteceram, mesmo com esse processo à distância. A Heloísa é um caso, né? Durante a pandemia, a gente encontrou a nossa filha, a gente fez o processo de habilitação. Então, assim, só que é isso, né? Existem muitas crianças, muito mais casais na fila, não bate, a conta não bate, porque nos abrigos estão muitas crianças com deficiência, maiores de 7 anos, adolescentes, e que não são o perfil da maioria deles. Então, essa conta nunca vai bater, né? Sim, com certeza. E eu queria fazer uma pergunta, Aurélio, para você. Peraí que eu tô aqui. Eu fui anotando tanta coisa e a gente não falou nem metade do que eu anotei. E a gente é assim, gente. A gente vai batendo papo, entendeu? Então eu vou me perdendo aqui nas minhas anotações. Mas eu queria saber, Areli, o que o Brasil, o que o mundo precisa, na sua visão, claro, para ser mais inclusivo? O que a gente precisa? Eu acho que a gente precisa se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, né? Imaginar que o outro possa ser o nosso filho, nosso pai, a nossa mãe. Eu acho que a partir desse ponto, quando você olha para o outro com um olhar de amor, de compaixão, de que aquela pessoa pode ser o seu grande amor, as coisas mudam de figura, né? Eu acho que todas as vezes eu aprendi isso, olhar para o outro com amor, imaginando que aquela pessoa fosse a minha mãe, fosse a minha filha, e aí poder acolher a dor daquele outro, né? Poder acolher. Eu acho que nós, mães de crianças com deficiência, a gente vive uma solitude tão grande. Aí a gente pode estar rodeada de terapeutas, médicos, familiares, mas a gente vive essa solidão, né? De que a gente não está o tempo todo com os nossos filhos, a gente precisa aprender que eles vão crescer, que eles precisam aprender, eles precisam voar, mas o mundo é tão difícil, as pessoas elas são tão preconceituosas que isso nos traz essa dor da solidão, da gente, da maioria das vezes, se sentir sozinha, né? Quando por exemplo, falo por mim, quando eu entrego o Samuel na escola, eu sei que ele vai ficar bem, porque ele tem a Elaine, eu confio na Elaine. Mas não foi assim toda a vida, né? Quantas vezes eu sabia que ele estava chorando? A gente precisa sempre ter essa linha, até que ponto eu permito que ele sofra para poder crescer, evoluir, e até que ponto eu tenho que intervir, né? Eu tenho que ir ali buscá-lo e cuidar e acolher. Então, se todas as pessoas que estão ao redor dessas crianças, desses adultos, adolescentes, idosos também, com deficiência, tiver esse olhar de agora eu entro para defender, agora eu deixo ele crescer, agora eu entro para cuidar, agora eu saio para poder ele desenvolver, a gente ia ter um mundo melhor, né? Mais acessibilidade, mais parques adaptados. É Sim, raro você ter um parque adaptado, gente. Aqui muito na minha raro. cidade tem um, e longe, sabe? Como é que faz? Né? Então, É assim, verdade. crianças com diagnóstico grave, eles têm direito também de sair, de frequentar lugares, né? E isso não é Tem, pensado, tem isso não é. direito de brincar também, né? É. Então, assim, não é Brincar é de pensado. todos. É. Então, eu acho que esse é o ponto. Quando a gente passar a ter mais amor, um olhar mais carinhoso, as coisas iam fluir melhor. Sim, com certeza. Aqui eu peguei um comentário, Arely, que eu queria falar com você, ó. Ó, estou morando no Canadá e em breve voltaremos ao Brasil. Eu posso me inscrever para adotar em outro estado? Você sabe, Arely, se a gente pode fazer Pode, isso? pode. Dentro do perfil você pode colocar cidade, estado ou até mesmo adoção internacional. Isso é possível, sim. Então, ó, ficou aí já respondida a tua pergunta, amiga. E tem outra aqui também, essa não é uma pergunta, ela tá falando aqui, batendo papo com a gente, na nossa sala aqui. A gente estava falando, né, sobre a solitude, ela falou assim,
é o que eu sempre digo, que me sinto sempre sozinha, mas é nessa mesma solidão que tento me fortalecer para organizar e tentar proporcionar a independência da minha filha. É bem isso. É isso aí. Quanto mais a gente cuida da gente, mais a gente vai transbordar para cuidar dos nossos filhos, né? É como um copo. Quanto mais você tira de você, mais você se esvazia. Quanto mais você enche você como mãe, como mulher, como esposa, como filha, mais você vai transbordar para os seus filhos e para quem está ao redor. E faz toda a diferença, né, Arely? Quando a gente está plena, né, com a gente mesmo, os nossos filhos, a nossa casa, o trabalho, tudo flui melhor, né? Muito, muito. Quando a partir do momento que eu tive essa consciência de que eu sou importante também, tudo melhorou, né? Porque eu queria tanto fazer pelo Samuel na época, que eu acabei esquecendo de mim e aquilo foi causando um caos ainda maior nele, né? Porque eles E vem sentem. e vem uma culpa imensa também na gente, né, Arely? É porque a gente quer fazer tudo e a gente não pode fazer tudo, né? A gente precisa ter essa consciência de que a gente tem um limite e respeitar isso é amar, né? É amor isso, tanto para o filho quanto para a mãe, como para a mulher, né? Então eu acho que é isso. A gente faz o possível, o impossível Deus faz, Ele provê, Ele cuida, mas a gente precisa ficar tranquilo em relação a isso, né? Que a gente faz o possível. Sim, a gente faz até onde a gente consegue, né, Arely? E o resto, meu filho, a gente entrega para Deus. Porque senão a gente não vai conseguir relaxar nunca, né? Porque nem tudo é possível. Eu acho assim, eu vou tentando. Chega uma hora que não dá mais. Aí eu vou, me retiro, choro, me decepciono, E sinto é tudo importante, aquilo que é gente, necessário. chorar, é importante. A É gente ter o importante nosso você momento sentir. ali. Porque as pessoas É, olham aqui a gente assim, ó, tudo bonitinho, Arely. Acho que a gente não chora. Amores, a gente se descabela de vez em quando. nossa, o que mais assim, as pessoas me falam assim, como é Chora, que você consegue, como é que você aguenta? Gente, chorando, chorando. chorando. Isso. Porque, gente, não é fácil, mas é aquilo. A gente, da melhor forma, se a gente vai tentando levar com mais leveza, né, Arely, o nosso dia a dia, Exatamente. né? Não É, tem nenhuma mãe guerreira aqui, né? Não tem, não existe super-heroína, nada. não, não É aquilo, né? Eu falo assim, eu não tenho opção. Eu vou, entendeu? Só que eu vou chorando, mas vou. é exatamente isso. A gente vai, e vai chegar uma hora que às vezes a gente não vai conseguir. E aí, como eu falei, eu me retiro, eu choro, tento por um outro caminho, porque a partir do momento que você reconhece que não deu por aqui, você tenta por um outro caminho, e aí vai dar certo por aquele outro caminho, né? Não é uma questão de finalizou, acabou ali, né? Eu não consigo, meu filho não vai conseguir mais. Não, calma, Vai relaxa, conseguir, mas de chora. outra forma. É. Exatamente. Você sabe É, que essa descobrir semana outra mesmo maneira. eu tava nesses momentos, entendeu? E aí eu falei para Deus, falei, Deus, me mostra uma solução para isso aqui. Porque eu sei que tem jeito, mas eu preciso do outro caminho, né? Eu falei, me mostra a solução. E não é que dá certo, amiga? Dá certo, gente. Dá É, é, certo. E a gente não perder a fé, né, também. A fé é muito importante. Eu lembro que na nossa última live, né, você falou, foi um momento lindo, assim, quando você falou que numa das crises que o Henrique estava tendo e tudo, você já tinha feito de tudo, 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 você já não podia fazer mais nada. E aí você falou, Deus, ele está aqui, então o Senhor que tem que acalmar. E ele foi se acalmando, se acalmando. foi a partir, assim, a gente viveu muitas experiências sobrenaturais com o Henrique, muitas mesmo. Ele me levou para conhecer de verdade um Deus que tem poder para curar, um Deus que tem poder para ser contrário ao diagnóstico do médico. Né? O Henrique, como eu falei, ele não tem os pulmões, são fechados os pulmões. Como que uma pessoa respira se não tem função pulmonar? Não tem como. E tem, ele está lá, né, vivendo, mostrando para gente que Deus eu digo que eu consigo sentir
a presença de Jesus no quarto todos os instantes, né? A fé, independente de qual seja, né, outras religiões que as pessoas possam seguir, ela é o topo de qualquer coisa. Para você conseguir ser feliz, para você conseguir viver, para você conseguir fazer tudo, realizar os seus sonhos, a fé é principal. Então, a gente continua, né, experimentando os milagres, experimentando esse Deus que tanto provê e cuida de nós, através da vida do Henrique, através da vida das meninas, do Samuel, dos meus outros filhos. O Ian, ele tem 22 anos, né? É um rapaz muito bacana, um filho muito querido, e ele estava desempregado. E aí a gente começou uma obra aqui em casa para fazer o quarto das meninas que vão chegar, e aí eu falei para ele, ajuda o pedreiro que você fica como servente até sair o emprego. E ele estava sem grana, e aí eu falei para ele, olha, eu pago para você uma semana adiantado e você trabalha aí, porque eu sei que na semana que vem você vai conseguir um emprego. Ele já tinha entregado alguns currículos, e eu sei, eu acredito que você vai trabalhar, que você vai conseguir um emprego, e que vai dar tudo certo, você nasceu para vencer, e eu sempre falo isso para os meus filhos, eu sempre profetizo na vida deles. E aí agora, na semana passada, o lugar lá chamou ele. Ele chegou para mim chorando, mãe, a senhora falou. E aí, assim, é isso, né? A fé nos move, a fé que faz a gente ir para frente, a fé que nos faz ser melhores, acreditar que tudo vai dar certo, e é isso que eu busco. Tanto pro dia a dia dos outros filhos, como para as crianças. Eu acho que a fé é isso. Não, com certeza. E eu queria te fazer uma pergunta, já te fiz na outra live, mas eu quero saber qual que é o teu maior sonho? O meu maior sonho era que o Henrique pudesse ver o mar. Eu acho que hoje esse era o meu maior sonho, de poder realizar, sabe? Dele poder... Porque, como eu falo, as meninas, a gente vai fazer esse passeio, a gente tem várias vontades, assim, de poder levá-las no zoológico, para elas conhecerem. Só que é mais fácil, né? A gente coloca no carro e vai. Agora, para o Henrique é bem difícil, e eu queria muito que um dia ele pudesse conhecer o mar. Não é possível, mas a gente sabe que um dia ele vai conhecer de alguma outra forma. Lá no céu ele vai ver tudo isso. E é isso. Mas eu acho que você vai trazer o mar para ele, hein? Você nessas suas festas aí, ó. Leva o mar para ele, amiga. Eu tô tentando descobrir uma maneira, viu? Mas vale a pena, vai valer a pena. Mas, olha, do jeito que eu te conheço, esse mar vai ficar pequeno. A Michele aqui, que tá aqui, Michele Carvalho Rocha, ela não é. Você é a Michele psicóloga? Responde aí para nós. Eu acho que é a Michele que cuidava da Beth. Responde aí, amiga. Responde aí. Ó, aqui a Carla Soares, ela falou assim, ó, eu sou da Casa Abrigo onde a Arely adotou a Ilô. E elas se falaram por telefone no dia que ela veio conhecer. E foi linda. A Ilô reconheceu a voz dela e nunca esqueceu aquele momento. Nunca vou esquecer. A minha filha preferida! Ju! Olha lá, Ju, é filho do Henrique! A gente acabou, a gente fala tanto, gente, que eu já estava finalizando, mas eu me esqueci de perguntar na live. Hoje, quais as terapias que eles têm feito? Faz fisioterapia. As crianças são atendidas aqui pelo Instituto Lucas Amoroso, aqui na minha cidade. A Betinha é atendida pela PAI, né, da minha cidade. Eles passam por nutricionista, fisioterapia, faz musicoterapia, né? O professor de música vem aqui cuidar deles. Eu queria muito que eles fizessem a ecoterapia, que é aquela atividade no cavalo para eles, né? Só que tem um custo no particular e pela prefeitura tem uma lista de espera. E aí
eu morando aqui no sítio, pedi para o funcionário do meu tio, que é um grande amigo nosso, o Roberto, ele vai todas as sextas-feiras agora selar o cavalo para poder levar as crianças para fazer a estimulação aqui. Que fofo! Ah, tá vendo? Gente, tô falando. A gente com fé, a gente consegue tudo, entendeu? Né? Tudo. Ó, e aqui Sempre tá dá um todo mundo jeitinho. mandando beijo, mandando luz. Aqui, ó, muita luz, adoro Arely. Ih, aqui, ó. Nossa, se eu for falar todo mundo aqui, tem muita gente mandando muitos beijos, muito amor. Que é isso, gente? Você olha pra Arely, você pensa assim, amor, gente. Que é ô, mulher amorosa, é um amor em pessoa, assim. Você vai desenhar a Arely, você desenha um coração, entendeu? Ah, mas olha, Arely, o nosso bate-papo foi incrível. Mais um, né? Bate-papo incrível. E ó, já vamos deixar agendado que depois da próxima adoção vamos fazer outro bate-papo. É, porque daqui a pouco eu tô sendo mãe de novo. Não, ó, cada maternidade aí, amiga, tem que vir aqui para contar pra gente. Vai vir duas agora. Meu Deus, que lindo! Ah, não, ó, já tá agendado, Arely. Já tá agendado, tá? Próxima live aí, ó, vocês fiquem atentos. Quando a Arely já estiver aí com as meninas, nós vamos fazer outra live. E aí, pra gente terminar. Ah, peraí, que eu acho que o Iô chegou. Vou chamar ele aqui, peraí. Vem cá, Iô. Iô, vem cá. Vem cá mandar beijo pra nossa amiga. Peraí, devagar, devagar. Aqui, ó. Fala aqui, ó. Fala aqui com a Arely. Ele, oi, Oi, Aqui, ó. tudo oi com bem? você. Saindo com você. Fala, oi, eu tava caminhando. Oi, eu tava caminhando. Ai, que bacana, que gostoso. Ele não, ele não fica há muito tempo. Já foi. Ai, foi um bate-papo incrível, Arely. Você só tem que agradecer você por ter topado, né? Bater esse papo aqui com a gente, contar um pouco mais da sua história, da história dos seus filhos. Mas antes de terminar, eu queria que você deixasse aqui um recado especial para todo mundo que assistiu a live, para todo mundo que ainda vai assistir a live, para todos os pais aqui do Amor Especial. Ah, eu quero agradecer de todo o meu coração pelo convite. É sempre bom a gente poder conversar, trocar experiências, né? Eu quero agradecer a todos os profissionais, a todos os amigos, os familiares que estão do meu lado, todas as pessoas, as tias e tios que cuidaram dos meus filhos antes de eu chegar na casa de acolhimento. A minha gratidão será sempre eterna a eles, né, que foi o primeiro colo, que foi o primeiro abraço dos meus filhos, então isso é para sempre. Eu digo que a nossa relação ela é para sempre com a casa. E dizer para as pessoas que é isso, o amor ele cura, eu sempre digo isso, ele cura, transforma, restaura. O amor ele é sem ser piegas assim, né, sem ser, mas é verdade. Quando você ama, quando você tem esse olhar de amor ao próximo, a gente transforma a vida do outro, né? A gente não precisa de dinheiro para mudar a vida do outro, a gente precisa de amor, de olhar, de ouvir a história do outro. Isso, às vezes, é o que o outro precisa. Então, ter sempre esse olhar de acolher a dor do outro, de se colocar no lugar do outro, eu acho que isso faz a diferença na vida da gente. Um É a beijo. famosa empatia, né, Arely? Famosa empatia. É tão simples, né? Ó, um beijo para você, para as crianças, para o seu esposo, para todo mundo. E quem quiser conhecer aí mais sobre a rotina da Arely, ó, é só ir no Instagram dela, que é @Arely Vieira de Carvalho, tá? E tem também o outro, @Múltiplo Olhar Adaptações. Então, para vocês ficarem aí, ó, por dentro dessa família incrível, é só vocês correrem lá no Insta da Arely. E muito obrigada, amiga. Muito obrigada mesmo por esse tempo. Obrigada. Um beijo. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.